Hello there! Sejam bem-vindos aqui à live. Se você não assistiu ao vivo, já aproveita e assiste que ela vai ficar gravada por tempo limitado. Eu vou te falar aqui por que você tá travado para falar inglês e eu vou te ensinar a superar isso. So stay here because you're gonna learn a lot. Fechou? Tô vendo que o Léo já entrou. Vou esperar o pessoal entrar e já começamos com o conteúdo. Because the content today is freaking amazing. Fechou? Deixa eu ver aqui. Aí o pessoal já tá dando um tchauzinho aí. Ó, Camille, Paulo Miranda, Marcelo, Léo Lima, Wellington. Sejam bem-vindos. Eu mudei um pouco o cenário aqui. Tava muito a mesma coisa. Só mudei o tripé de lugar. Fechou? Só mandar aqui no Telegram pra avisar o povo. Já começamos. Fechou? Só uma pergunta pra você que tá me assistindo aqui. If you're here watching me, você já assistiu a aula 2 ou a aula 1 do evento? Eu quero saber, mandem aqui no chat, que eu quero saber se vocês estão aí acompanhando a semana ou vocês não estão nem sabendo de nada. Ó, eu tô vendo que tem um pessoal entrando. Tânia Eric mandou um hi. José Vitor, sejam bem-vindos. Welcome! E hoje o conteúdo tá muito massa. Vai entrar até uma pessoa aqui, vai ter um convidado, a special guest, e a gente vai trocar uma ideia. Mas antes de tudo, eu vou passar pra vocês o conteúdo bem rápido, de uma forma bem revisada do que eu falei na aula 2 da Jornada Rumo ao Inglês Sem Travas, fechou? Pra quem não sabe, if you don't know about it, a Jornada do Inglês Sem Travas é um evento que tá rolando essa semana comigo, com várias aulas, né, durante a semana aí, onde eu tô te explicando passo a passo, the step by step, que eu mesmo segui para conseguir dominar o inglês aqui no Brasil. Tem muita gente que fica aí pensando que é preciso ir para fora, que é preciso gastar 20 mil reais, 30 mil reais com intercâmbio para aprender o idioma. Mas na verdade você consegue aprender ele aqui no Brasil se você seguir um passo a passo correto, que realmente te dê resultado e que te faça falar e você não só fique ali no campo da theory, né? Se você não sabe theory, a gente fala em inglês que é a teoria. So you need to get out of your comfort zone. Você precisa sair da sua zona de conforto e começar a se expor um pouco mais, que nem eu vou te explicar aqui no conteúdo de hoje. Ó, eu tô vendo que o Léo Marques entrou, a Nanda, sejam bem-vindos, fechou? E ó, antes de eu começar com o conteúdo aqui, eu acabei de lembrar que eu esqueci a água. Meu, isso aqui é real, that's real. Acho que umas 3 pessoas falaram, meu, você tá falando aí 1 hora seguida, você não bebe água, you don't drink water. E depois eu fiquei, caraca, isso aí é verdade. Eu vou começar a lembrar de trazer a garrafa. Mas ó, o seguinte, vou começar o conteúdo, só vou mandar aqui, eu ia falar mandar. Vou mandar aqui pra 5 pessoas. Faço mesmo aí, vamos deixar essa live bombada, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muita e muita gente. It's gonna help a lot of people, alright? Ó, já tô mandando aqui. Se você conhece alguém aí, já manda também, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença, não só pra você, mas pra essas pessoas também. Ó, acabei de mandar aqui pra umas 12. Mandem aí, bora. Vocês estão vendo esse coração? Tem um coração aqui embaixo também. Se você estiver curtindo o conteúdo, coloca o dedão aí nesse coração que eu tenho certeza que o Instagram vai entender que o conteúdo tá massa, fechou? Então bora lá, tem até slide. Deixa eu colocar meu óculos, porque eu vou colocar os slides e não consigo ler de longe. Hello, Mored, Andrei is here. Quem mais? Sula. Agora vai, hein? Agora o negócio tá doido. Ó, vou começar com o conteúdo aqui, hein? Ó, hoje então a gente vai ter essa review, essa bendita review da aula 2. O que a gente falou na aula 2? What did we talk about in class 2? A gente falou exatamente sobre a parte que todo mundo quer ser bom no inglês, que é a parte de falar. Ou seja, muita gente sabe inglês na teoria, ou seja, sabe ali construir frase no papel, sabe responder exercício de grammar, mas muita gente não consegue falar. E foi exatamente isso que eu abordei na aula 2 do evento. Como destravar o seu speaking, como você deve levar o seu processo de aprendizagem de maneira que você comece aos poucos e melhorando, falando inglês de forma realmente prática ali, real life. Fechou? Então esse vai ser o tema da aula de hoje. Pode ser que eu tire os comentários, fechou?
porque vai ficar umas coisas aqui que eu escrevi, os slides que eu preparei, mas é o seguinte, se você nunca viu uma live minha, if it's your first time here, se é a sua primeira vez aqui, é o seguinte, tem umas partes específicas durante a aula que eu vou habilitar os comentários para vocês justamente mandarem as dúvidas, fechou? Mas ó, durante o conteúdo pode ser que eu feche, mas vamos lá, let's go there. Primeira parte aqui foi a técnica que eu expliquei, que eu dei tanta ênfase lá na aula 2, que eu chamo de Fast Reply Technique. Fast Reply Technique. O que eu vejo acontecer com muita gente aí quando tá começando a aprender inglês, quando tá começando aí o processo de aprendizagem com o idioma. Essas pessoas, elas sabem muito pouco, essas pessoas têm muita pouca base, mas essas pessoas querem usar estruturas complexas. Elas querem, expressar ideias ali de coisas que elas não sabem ainda. Você conhece aquela pessoa que tá começando agora e já quer usar umas estruturas tipo present perfect, já quer fazer comparações, a pessoa já quer expressar o futuro, a pessoa, quer ser muito complexa. E essa técnica aqui que eu falei durante a aula 2 do event, eu confundindo inglês com português. Essa técnica consiste exatamente em você ser o mais direto possível. Ou seja, alguém te faz uma pergunta, não tenta inventar moda, ok? Não tenta buscar uma estrutura que nem entrou na sua cabeça ainda. Tenta ser direto ao ponto, bem rápido, seja simples. Eu vou dar alguns exemplos aqui de jeitos que você pode aplicar isso na vida real. Eu quero que você imagine aqui num cenário, tá? Imagina que você foi pra fora. Imagine this situation. You went abroad, you are in the United States. Você tá lá nos Estados Unidos, aí você conheceu alguém e você inicia a conversa com essa pessoa. Beleza, no momento que você tá agora, pode ser que você esteja tipo, oh my God, I'm not gonna understand him. I'm not gonna be able to, talk. Eu não vou ser capaz de conversar, eu não vou ser capaz de entender. Mas, sempre lembre-se dessa técnica. Fast reply. Como que ela vai funcionar? Imagina essas perguntas aqui. Eu deixei nos slides essas perguntas. Eu quero que vocês me respondam junto, tá? Essa aula vai ser bem prática. Eu quero que vocês realmente repitam quando eu falo pra vocês repetirem, realmente pra praticar a pronúncia. Depois, se eu fazer essas perguntas, tentem responder. E, não fiquem, com o pé atrás de falar. Eu vejo muita gente que fala, teacher, eu quero saber realmente a teoria primeiro. Eu quero dominar ali as estruturas pra depois eu me sentir mais confiante pra falar. E a verdade é que você nunca vai se sentir confiante. A confiança se ganha falando. Eu lembro que quando eu comecei, era horrível. Eu não conseguia falar direito. Eu cometia erros, eu tinha vergonha. Mas só foi indo lá e colocando o pé na frente, getting out of my comfort zone, saindo da minha zona de conforto, foi que eu comecei a me desenvolver no idioma, fechou? Então aqui, tem 4 perguntas que eu vou fazer. E eu vou te mostrar a maneira que uma pessoa que tá estudando inglês aí nos métodos tradicionais responderia e a maneira com que você deveria responder, fechou? Então é o seguinte, são 4 perguntas, 4 questions. The first one, where do you live? Where do you live? It's pretty easy, right? Where do you live? Where were you born? Where were you born? What's your favorite sport? And when is your birthday? Okay, 4 questions, they're basic. Elas são perguntas fáceis, básicas. Eu vou te perguntar e eu vou te mostrar primeiro como que uma pessoa ali normal que tá estudando inglês aí com os métodos tradicionais responderia. Por exemplo, a primeira pergunta, where do you live? If you don't know what it means, quando você quer perguntar pra alguém, cara, onde você mora? Where do you live? Where do you live? Geralmente, uma pessoa aí que tá acostumada com os métodos tradicionais responderia como? Peraí, where do you live? I live in São Paulo. I live in São Paulo. For example, in my case, I live in São Paulo. A pessoa foi lá buscar a estrutura completa para conseguir falar, certo? Nessa técnica que eu tô falando para você aqui, que é a Fast Reply Technique, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ser direto ao ponto, ou seja, não fica muito pensando na estrutura, pensando em palavras. Por exemplo, where do you live?
in São Paulo? In São Paulo? Ou seja, as chances de você travar ali vão ser muito menores, porque você tá fazendo o quê? Você tá deixando o seu discurso simples, direto ao ponto. Quando você tá no começo, não adianta você querer usar estruturas complexas, porque você vai travar. No começo, se você utilizar, por exemplo, where do you live? In São Paulo, é básico, sim, mas conforme você vai ganhando prática, você vai tornando as suas frases mais complexas também. Fechou? So, where do you live? In São Paulo. Por exemplo, Danilo, ele mandou em Petrolina, but I live in Recife. Acho que ele quis dizer isso. Beleza, ele respondeu as perguntas aqui, ó. Peraí, deixa eu voltar. Where were you born? Where were you born? Where were you born? Ó, pra quem não sabe, were, it's past, alright? Então, where were you born? Onde você nasceu? Aqui na segunda pergunta eu tô te perguntando onde você nasceu. Pra ser direto ao ponto, where, você lembra? Location. Aí você já associa, ele tá me perguntando local. Onde eu nasci, so in São Paulo, in Cuiabá, for example. Não tenta utilizar a estrutura completa na hora de falar, principalmente no começo do aprendizado. Se você ficar... Isso aqui são exemplos bem bobos, assim. Mas há várias outras perguntas que alguém te faz e você fica buscando ali gramática, estruturas mais avançadas e você acaba travando. You end up freezing your speaking part, ok? Então você tem que ir lá e saber responder direto ao ponto, lembrando fast reply technique. O mais direto ao ponto possível. Terceira pergunta aqui, bem simples. What's your favorite sport? What's your favorite sport? Ó, talvez você me responderia, my favorite sport is soccer. For example, my favorite sport is soccer. My favorite sport is CrossFit. Em vez de usar toda essa frase aí enorme, simplesmente fala assim: it's CrossFit, it's soccer, it's football, it's volleyball, it's foot volley. Em vez de falar my favorite sport is, vai direto ao ponto, seja simples, porque assim a sua fala, a conversa vai ser muito mais natural. It's gonna be so much more natural. Fechou? E um último exemplo que eu coloquei aqui, when is your birthday? When is your birthday? Ou seja, a maioria das pessoas que eu pergunto, a pessoa fala, my birthday is on May 30th. Olha isso, parece um robô falando. You look like a robot. Mas na vida real, você tá falando com um nativo. Se eu pergunto pro nativo, por exemplo, hey man, when is your birthday? Aí ele vai me responder, oh, my birthday? Oh, it's on May 30th. Eles só falam, it's on May 30th. It's on June 3rd. Tá vendo? Eles não usam as frases completas. E o que eu percebi? Deixa eu até voltar aqui. Eu percebi que o brasileiro, quando tá aprendendo inglês, ele quer falar justamente tudo. Entendeu? Imagina em português, eu te pergunto assim, cara, quantos anos você tem? Por exemplo, quando é seu aniversário? Aí você não responde assim, meu aniversário é no dia 30 de maio. You don't speak like this. Você não fala dessa forma, você fala, dia 30 de maio. Quando é seu aniversário? Dia 30 de maio. Tá vendo como em português você já usa essa técnica? Só que em inglês você tá aprendendo e você quer ali falar tudo, né? Falar palavra por palavra, estrutura por estrutura, mas você tem que ter a mentalidade que na vida real, quando você vai falar com alguém, se você for viajar para os Estados Unidos ou para o Canadá, eles vão falar da mesma forma que a gente fala em português, ou seja, direto ao ponto, sem usar ali, isso aqui, eu vou até habilitar os comentários. Sempre que você estiver falando com um nativo, você vai perceber isso. Eles sempre encurtam ao máximo o que eles puderem. Por isso que às vezes você sabe ali, por exemplo, o que tá escrito. Você sabe o que tá escrito. Aí um nativo vai pronunciar, ele pronuncia de forma diferente. Aí você fica tipo, what did you say? O que você falou, cara? Tipo, tá escrito uma coisa, você tá pronunciando outra. Mas é exatamente isso, é porque eles cortam basicamente tudo. E na aula 3 eu vou falar mais sobre isso. Mas pra quem chegou agora aqui, tem 18 pessoas assistindo, tô dando um review geral, uma revisão geral do que eu falei na aula 2 do evento, fechou? Se você não assistiu nenhuma aula ainda, corre que ainda tá disponível. Depois dessa live aqui, o link vai estar lá na bio, fechou? Mas basicamente, essa técnica que eu tô falando aqui, Fast Reply Technique, se consiste em você responder sendo direto ao ponto, straight to the point. Você vai ser mais natural, você vai ter menos dificuldade em expressar suas ideias e, a conversa vai fluir de forma muito melhor. Não fique tentando buscar estruturas mais complexas ou deixar as frases completinhas, tipo,
My name is tanana. Tá vendo? Tipo, é muito completo. Então só vai e corta, que é a mesma coisa que os nativos fazem quando eles estão falando. Fechou? Ó, te ficou alguma dúvida sobre essa técnica? Não sei se você assistiu a aula ou não, ou se tá vendo a primeira vez esse conteúdo aqui. Mandem as dúvidas aí, que eu vou pausando a live pra responder, fechou? Não sei se ficou alguma ou não. Às vezes é um conceito meio, sei lá, complexo, meio teórico, mas é o que faz a diferença pra você realmente falar com naturalidade. If you want to speak English naturally, you need to follow those strategies, alright? Ó, não falei pra vocês, mas eu disponibilizei um material aqui completão do resumo dessa aula que eu tô dando pra vocês. Eu vou disponibilizar lá no canal do Telegram. Se você ainda não tá lá no grupo do Telegram, você tá perdendo. Todo dia eu tô mandando um conteúdo lá, tô mandando os avisos do evento. Então vai lá e participa. It's really important for your learning process. Fechou? Ó, tô vendo que um pessoal chegou aqui. Marcandrade, Mário, engenheiro, Mária. Awesome. Então bora continuar aqui, ó. Bora pro próximo tópico. Nossa, eu tenho que... Mano, eu acho que eu vou ter que usar lente. Pera aí. Okay, the next one. This is really, really important. And probably this is why you're not able to speak English. Because you care too much about the details. O que eu quis dizer aqui? Eu quis dizer que você liga demais pros detalhes. Ó, o Marcelo falou que eu tenho uma pergunta. Pode mandar aí, Marcelo, que já eu respondo, fechou? Peraí, deixa eu só explicar essa parte agora. Você tá falando inglês? Eu aposto que você fica pensando, peraí, o som do TH, o famoso som do TH, né? Tipo, pra falar você fica, putz, peraí, agora eu vou ter que acertar. Então aí você fica lá treinando. 3 or 3. Qual é a diferença? Ou se não, você quer expressar o futuro. Você quer falar assim, eu vou pro Canadá ano que vem. Aí na hora de falar que você tá conversando, você lembra, putz, tem duas maneiras de usar o futuro. Tem o will e o going to. Mas agora, qual que eu uso? Tipo, é uma conversa que você vai tendo com a sua mente quando você tá falando inglês, né? Will or going to. Enquanto isso, a pessoa que tá te ouvindo tá esperando você falar. E sua mente lá, will or going to. Peraí, o som do TH é... Como que é? Peraí, agora é to ou for. Peraí, deixa eu lembrar a aula de gramática de pronome que eu tive. Olha a sua mente. Enquanto isso, a pessoa tá esperando você falar. A pessoa tá lá, tipo, assim, te olhando. E sua mente batalhando ali pra acertar o detalhe. Pra acertar a regra gramatical. Ou pra acertar o modal verb. Ou a estrutura. Cara, vocês têm que entender. Eu até coloquei aqui embaixo, escrito bem... pequeno, nem dá pra ver direito. Speaking is natural. Ou seja, o processo de fala é um processo natural. Ou seja, quando eu começo a falar, eu não tô pensando em som ou na diferença de will ou going to, ou na diferença de to and for. Eu só falo. E às vezes vai sair alguma coisa errada. Pode ser que eu confunda o will and going to. Pode ser que eu confunda to and for. But it doesn't matter. Mas, tipo, não importa. Porque o que importa é eu conseguir fazer a pessoa que tá me escutando entender. Se teve um erro de to, se teve um erro de futures, teve um erro de pronúncia do TH, não importa. O importante é a pessoa conseguir entender o que eu quero falar. Agora, quando você fica com esse mindset, quando você tem esse pensamento de ligar muito pros detalhes, de você ir lá e realmente ficar pensando, putz, agora é o quê? Peraí, é 204. Quando você fica pensando muito, você vai travar. Você vai ficar muito ruim de expressar suas ideias. Então, na hora de falar, quando chegar a hora H, esquece dessas regras. É claro que você vai estudar essas regras, você tem que aprender. No processo ali de learning, no processo que você senta a bunda na cadeira para aprender, você vai aprender essas diferenças, você vai treinar a pronúncia. Mas chegou a hora H, não liga para esses detalhes, só tenta transmitir sua mensagem. Você vai falando, no começo vai ser ruim. Eu lembro que no meu processo eu passei muita vergonha. Só que assim, vergonha não porque eu era aquele tipo de pessoa que falava inglês, mas não tava nem aí porque o povo tava falando. Tipo, no começo eu era meio tímido, I was kind of shy. Mas aí eu fui começando, fui gostando ali do processo. Teve uma hora que eu tava falando ali bastante, tava falando tudo errado, mas eu tava falando. E o mais interessante é que eu conseguia fazer a pessoa do outro lado entender o que eu tava falando. Quando a pessoa entendia, eu ficava feliz. Podia ter 1000 erros de gramática. Mas se a outra pessoa falava, ok, I understand what you mean. Eu entendi o que você falou, eu falava, poxa,
Que bênção, consegui transmitir minha mensagem. E a mesma coisa, é o mesmo pensamento que você tem que ter. Não liga muito na hora de falar pros detalhes, pra diferença entre to and for, pra diferença entre will and going to, pra pronúncia de TH. Hora de falar, é um processo que ocorre aí naturalmente. Pode ser que você esqueça uma palavra, aí você pode tentar reformular, tentar explicar ela de uma outra maneira, mas só tenta. Muita gente peca nisso, deixa eu voltar aqui. Muita gente peca nisso. A pessoa quer ser perfeita e acaba não produzindo nada, né? Tem até uma frase, tava tentando lembrar, mas acho que não vai voltar. Fechou? Mas é isso. Eu quero saber de vocês agora. Mandem aqui no chat se vocês têm essa mania de ligar muito pra detalhe ou não. Do you care too much about the details or not? Você liga ali pra diferença das coisinhas, você liga ali pra pronúncia na hora de falar, ou você só tenta falar e expressar suas ideias e tentar transmitir sua mensagem? Manda aqui que eu quero saber. I would like to know that. Depois a gente já vai pro próximo tema. Isso aqui foi uma coisa que eu comentei bem rápido ali durante a aula 2 do evento, mas eu decidi trazer com mais foco, porque eu vejo que é um problema real, um problema que muita gente passa quando tá aprendendo não só inglês, mas qualquer língua. Por exemplo, eu vejo pessoas aí aprendendo espanhol. Olha a diferença aqui, ó. Por exemplo, uma pessoa aprendendo inglês e espanhol. A pessoa aprendendo espanhol, ela tem muito mais facilidade de ir lá e se arriscar. Por quê? Porque ela pensa, espanhol é similar com o português, é meio parecido, então vai ser mais fácil. Então ela se sente mais confiante. Mas no inglês, é a mesma coisa. Você tem que ir lá e se arriscar. Fechou? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Ó, Dani chegou aqui, hein? Dani chegou, tem um pessoal chegando, ó. George, Cláudio, tem um pessoal, os atrasados, né? The late ones. Já perderam boa parte do conteúdo. Ó, vamos ver o que falaram aqui. Eu quero traduzir tudo. Ó, isso aí é uma coisa que vai ser o assunto da aula 3, tá? Eu vou falar muito sobre isso, sobre essa tradução mental. Eu vou falar um pouco disso aqui já já. Quem falou? A Pamela. Eu vou te explicar já já o que você vai fazer. Felipe, acho que passei dessa fase de me apegar aos detalhes. Cara, já é um grande passo. It's a huge step. Quando você para de ficar ali apegado a suar perfeito, aquele sentimento de perfeccionismo, né? E só vai lá e tenta se arriscar. Ó, o Mário falou, eu foco em aumentar o meu vocabulário e treinar o listening. Cara, essa estratégia é basicamente a perfeita, porque listening é a chave para você evoluir, tanto a sua fala, tanto o seu entendimento, tanto a sua pronúncia, basicamente tudo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês de mim. Eu sei que, eu sou meio, sei lá, fora do normal, mas é uma coisa que dá muito resultado. Por exemplo, hoje, I woke up at 7. Eu acordei às 7. 7? No, at 6, actually. Eu acordei às 6. Eu acordei, eu tava ali, eu lembro que eu fui pra cozinha e tava fazendo café. Aí eu peguei, já abri meu celular, escolhi um podcast lá, deixei tocando, fechou. Isso aí de eu fazer o café e tomar café ouvindo, já foi tipo 20 minutos em contato com o inglês. Depois eu fui treinar, aí no caminho, ao invés de colocar tipo uma música em português, alguma coisa em português, eu coloquei outro podcast, indo. Isso aí já foi mais 10 minutos, 10 minutes listening. Pra voltar, a mesma coisa. Na hora do almoço, foi tipo igual. Eu sinto essa necessidade de podcast. Eu gosto muito, muito. E aí depois, agora, antes da live, eu não tava fazendo nada. Eu falei, quer saber? Eu vou escutar outro. Se eu for somar todos esses episódios que eu fui ouvindo durante o dia, vai dar tipo umas 2h30, 3 horas. É muita coisa. E é por isso que eu sinto muita facilidade em falar. Porque eu escuto muito. E quando você escuta muito, quando você tem essa dose gigante de listening pra dentro, você acaba, pegando o jeito da coisa. E quando você vai falar, você vai sentir muito mais facilidade, entendeu? Como a gente tá falando do tema aqui da aula, que é justamente sobre destravar, o Mário comentou que ele escuta bastante, só quis dar esse highlight, dar esse foco aqui pro listening. Muita gente fala, falar, pra melhorar a fala, é só falando. Mas não, você tem que ouvir. Primeiro veio um listening, ou seja, pra quem não sabe a diferença, a gente tem o input, right? Input é tudo que você coloca pra dentro. Ou seja, você tá lá ouvindo. This is the input, right? When you put something out of your mouth, this is the output. Ou seja, você coloca pra fora,
Você coloca as coisas pra fora da sua boca, isso aqui é o quê? Output. Ou seja, você tá treinando o que já entrou. E é isso que vai fazendo a diferença in the long run, no longo prazo, tá? Eu tô te explicando essas técnicas aqui. Eu já falei aqui a primeira, Fast Reply Technique. Agora eu tava falando de outra. Mas a base de tudo, o que você tem que começar a fazer realmente pra notar uma diferença no seu speaking é uma tonelada de listening, fechou? Mesmo que você não entenda muito no começo, vai lá e se exponha. Só esse ato de você estar ouvindo, estar em contato com o idioma, você já vai estar acostumando os seus ouvidos, você já vai treinando os seus ouvidos para ter mais facilidade em entender as pessoas e em falar também. Fechou? Ó, se você tá chegando agora, if you're here for the first time, você conhece alguém que também precisa aprender inglês, seja para viagem, seja para trabalho, seja para, fazer parte da minoria aí dos brasileiros que dominam o idioma, clica aí no aviãozinho, clica on the plane down below, manda aí pra pelo menos 5 pessoas. Eu encho o saco, mas, é pro bem de vocês, fechou? Ó, eu fico feliz aqui em ajudar tudo isso, ó, já temos aí 21 people watching. Fechou? Deixa eu só ver se meu convidado já chegou. Ó, eu tinha marcado aqui com ele, mas ele não tá aqui ainda. Deixa eu ver se ele tá. I don't think so. Ainda não, vamos esperar. Qualquer coisa eu chamo outra pessoa, hein? Deixa eu voltar aqui, vamos voltar pros slides. Bora. É esse aqui? É, fechou, é esse aqui mesmo. Vou tirar os comentários e já volto, hein? The next one, think in English. What does it mean to think in English? Eu não lembro o nome dela, se eu não me engano é Vitória. Ela acabou de falar aqui no chat, teacher. Eu fico com essa coisa de tradução na cabeça. E o que você tem que fazer para acabar com essa tradução? Você tem que começar a aplicar isso aqui. Tanto para você acabar com a tradução e falar de forma melhor. Que foi justamente o nosso tema da aula 2. Ou seja, quanto mais você conseguir pensar direto no idioma, mais facilidade você vai ter em conseguir falar, entendeu? Por quê? Porque quando você tem essa tradução da sua cabeça, o que acontece? Primeiro você pensa no português, you think about Portuguese first, and then you translate to English, and it takes some time. Ou seja, leva um tempo desse processo de você pensar em português, depois pro inglês. Aí nesse meio tempo, cara, já tá rolando um silêncio absurdo. Aí você fala, putz, travei, putz, deu branco. Mas por que deu branco? Por que você travou? Porque você tem essa coisa de traduzir toda hora na sua cabeça. Fechou? E até coloquei aqui, ó. Vai te ajudar a ir direto ao ponto e, consequentemente, soar muito mais natural. Fechou? E o que você vai fazer para parar de traduzir, para pensar direto em inglês? Isso aí foi uma coisa que eu citei na live de terça-feira, que foi o quê? Foi uma coisa que eu fiz durante todo o meu processo de aprendizagem. Que era ver uma pessoa, eu tava num lugar, I was in a place, I was on the subway, I was, I don't know, in the Uber, eu tava no Uber, no metrô, em algum lugar. Na minha cabeça, minha mente, tipo, meu corpo tava lá, mas minha mente tava o quê? Eu tava tentando descrever tudo. Ou seja, eu tava lá, ok, so, this person is really tall. Ou seja, essa pessoa é muito alta. This place is so crowded. Esse lugar é muito lotado. Tipo, e essa prática de na minha mente ficar tentando descrever as coisas, descrever os lugares, fazer comentários sobre alguma coisa em inglês, direto no inglês, me fez no longo prazo começar a pensar direto na língua, fechou? Então isso aqui é uma coisa que vai te ajudar muito a falar direto no inglês, sem travar, direto ao ponto. É você começar a exercitar sua mente a pensar direto no idioma, sem ficar pensando primeiro, peraí, o que o pessoal faz, eu acho que a Vitória faz geralmente. Ela pega, por exemplo, ela vai descrever uma pessoa, e primeiro, peraí, essa pessoa é alta. Aí como que é alta em inglês? Tall. Não é assim, você já vai direto no idioma, você força a sua mente a ir direto no inglês. É isso que você tem que fazer no começo. É difícil no comecinho? Mas você vai se acostumando. You get used to it. Fechou? Isso aqui é a primeira maneira que você vai aplicar aí pra começar a pensar direto no inglês e, consequentemente, ver a diferença no seu speaking. Fechou? Uma outra coisa, segunda coisa aqui, pra te ajudar a pensar direto no idioma, é você aprender, ao invés de palavras soltas, que é uma coisa que eu comentei na outra live também, você aprender as famosas collocations, fechou? O que são collocations? São coisas, são conjuntos de palavras que aparecem toda hora numa língua. Toda hora você vai ouvir
esse conjunto de palavras junto. E quando você conhece esse conjunto de palavras, você não precisa depender de tradução para ficar pensando. Você só lembra, esse conjunto eu uso nesse caso. Aí você vai lá e fala, entendeu? Eu dei um exemplo no vídeo 1 lá do nosso evento, que é sobre a junção de have com lunch, né? Aí muita gente faz o quê? A pessoa pensa, almoçar, como que eu falo isso? A pessoa sabe que significa lunch, right? Que significa almoço. Mas e almoçar, cara? How do I say almoçar in English? Se ela já tivesse aprendido a collocation, se ela tivesse aprendido a combinação have lunch, ela não ia pensar, ela só ia falar direto. So, I have lunch at 1 p.m. every day. I have lunch. Então essa é a combinação. Então quando você aprende inglês através de combinações, fica muito mais fácil de você pensar direto no idioma e conseguir se expressar no idioma de maneira muito mais rápida, in a faster way. Ok? Deu pra pegar? São os conceitos aqui que eu apliquei, mas às vezes, eu tento explicar pra alguém, a pessoa não consegue entender muito, mas é o que eu tô passando, que eu fiz pra conseguir dominar o idioma here in Brazil without going on an exchange, sem sair pra fora, sem ter que gastar rios de dinheiro aí, passando uma temporada fora do país, fechou? Ficou alguma dúvida até aqui? A gente vai entrar na última parte, que é a parte mais top aqui da aula, e que eu tenho certeza que vai fazer uma diferença pra vocês. Tô vendo que o pessoal entrou, Victor, Márcia, Josi, Alisson. Sejam bem-vindos. Aqui, no começo, a Tânia falou, no começo eu falava to lunch. So, I lunch at 1 p.m. É muito mais raro, sabe? Porque às vezes a gente tenta expressar as coisas em inglês tentando traduzir do português. Às vezes a pessoa até consegue entender. Por exemplo, o nativo até entende, mas não é a forma comum, sabe? Não é a forma natural que a coisa é falada, que a ideia é passada. E você tem que utilizar as ideias da maneira com que elas são, com que elas realmente são utilizadas. Fechou? É Paloma, eu falei Vitória. Desculpa, Paloma, I'm sorry. O Rick falou hello, teacher. Hello, guys. Good evening. Chegaram atrasado, hein? Mas tudo bem. Pra quem ficar até o final aqui, só repetindo, I'm gonna repeat it again. Vou liberar no Telegram o material da aula. Então, se você chegou atrasado, se você perdeu alguma parte, se você quer ter um material pra acompanhar, pra realmente saber o passo a passo pra seguir, vai estar lá no Telegram. Se você não tá no grupo, me manda um DM depois que eu te mando o link pra você acessar. So you can be part of our community. Aí você vai fazer parte da nossa comunidade aí. Fechou? E bora pra última, que é a parte que todo mundo tem medo. Pronunciation practice. What does it mean? Ou seja, basicamente é você repetir constantemente, várias vezes as palavras, as expressões. Muita gente faz o quê? A pessoa fala, eu vou estudar inglês com filmes. A pessoa fala assim, I'm gonna study English with movies. A pessoa vai lá, mas como assim estudar inglês com um filme? Porque assim, quando você tá vendo um filme inteiro em inglês, você tá praticando o seu listening, ou seja, você tá em contato com o idioma. Mas você não tá necessariamente estudando o idioma. Pra estudar realmente ali com um filme ou com uma série, por exemplo, você não pode pegar o filme inteiro, você tem que pegar trechos, entendeu? Você tem que pegar partes do filme, partes da série e fazer o quê? Você pega lá um trecho de 30 segundos, 30 seconds. Aí você começa a analisar esse trecho pequeno, esse trecho bem breve de 20, 30 segundos, e você começa a repetir ele várias vezes. So you repeat all over again a lot of times, várias vezes. Por quê? Porque quando você vai repetindo, a pronúncia, consequentemente, vai entrar na sua cabeça. Você vai conseguir realmente internalizar o conteúdo. Agora você tá vendo um filme lá, uma série de 40 minutos de uma vez, isso não é estudo, tá? Nunca falei, eu tô estudando aqui inglês, tô vendo um filme. Não, you're practicing your listening. Você tá praticando o seu listening, ou seja, o seu ouvido, né? Pra estudar, cara, você tem que pegar trechos menores. Sempre lembre disso. Vou estudar inglês aqui, você tá estudando sozinho, por exemplo. Uma música, o Eric mandou aqui. O Eric, eu acho que ele me falou no DM que ele gosta de aprender com música. Uma música é perfeito. Por quê? Porque, tem trechos menores. Você consegue repetir. Vou falar um caso aqui. A Dani está por aqui. Não sei se a Dani tá aqui, mas ela me falou que a sobrinha dela, her niece, ela amava uma música lá
Dani, se você tiver aqui, fala a música. Eu acho que é da Beyoncé. Deixa eu ver se a Dani tá aqui. Dani, are you here? Não tá, acho que não tá. Mas ó, a sobrinha dela ouviu uma música várias vezes. De tanto ela ouvir, ela nem entendia o que tava falando. Ela não entendia nada. Se você pedisse pra ela falar o que a música dizia, ela não ia saber falar. Mas ela sabia cantar a música igualzinho. Tipo, a pronúncia tava perfeita. It was perfect. E por quê? Porque ela teve esse processo de ouvir várias vezes. De pegar o mesmo trecho e ficar ouvindo. E tentando cantar e tentando repetir. Consequentemente, essa prática de pronúncia fez ela ter a pronúncia idêntica à da pessoa que tava cantando. Acho que era a Beyoncé. Você citou Beyoncé aí. Por isso que eu lembrei. Mas ó, essa aqui é um pilar que vai ajudar você a destravar o seu speaking. Pronunciation Practice. E eu trouxe aqui alguns exemplos pra vocês. Fechou? Vou ter que tirar os comentários agora, porque é muita coisa escrita. Fechou? Então aqui ó, eu sabia que ia cortar porque tem minha tela aqui. Mas eu trouxe alguns erros comuns de pronúncia pra gente praticar aqui. Fechou? Lá no vídeo 2 do nosso evento, eu passei pra vocês alguns erros em relação a erro de pronúncia, em relação a erros no geral que o pessoal fala, que o pessoal comete quando tá aprendendo inglês. Aqui eu trouxe alguns diferenciados, tá? Você vai aprender bastante aqui, mas depois da live corre lá no link da minha bio que a aula 2 já tá disponível. Amanhã sai a aula 3 e você tá super atrasado se você não assistiu ainda, fechou? O que é o primeiro erro aqui? The first mistake that people make, especially Brazilians, make all the time. Ó, não tá pegando aqui, mas a segunda palavra que tá aqui do meu lado é a palavra height. Height. Ou seja, muita gente tem essa mania de pronunciar a letra R como H. Só que dá uma diferença absurda. Por exemplo, se eu pronunciar a primeira palavra aqui, ó, que seria right. Right como H ficaria height. Aí a pessoa já ia ficar confusa, entendeu? Right. Ó, a primeira palavra aqui do lado. Right. Right and height. Right and height. Right, o que significa? Tem alguns sentidos aí. Um deles é você falar, por exemplo, turn right. Por exemplo, você vai pedir as direções pra alguém que está viajando. Aí você fala assim pra alguém. So, could you give me the way to McDonald's? Pode me falar aí o caminho pro McDonald's? Aí a pessoa vai lá e te fala, turn right, turn right. Tá vendo esse R? Você não pode confundir o som de R com H. If you say right, é right. Agora, se você falar height, já tem um outro sentido, que é o sentido de altura, né? Height, height, right and height. Tenta repetir aí comigo. Não sei se você tá sozinho aí no seu quarto, não sei se você tá na cozinha, se tá na sala, mas, meu, tenta repetir. Right and height. Right and height. So there is a huge difference here, okay? You need to really pay attention when it comes to R and 8. Right and height. Awesome. Então esse aqui é o primeiro erro. As pessoas pensam que as palavras com R são pronunciadas com um som de H, mas não tem nada a ver. Fechou? Segundo erro aqui de pronúncia. Algumas palavras em inglês, a gente usa o D mudo. Isso. Por exemplo, aqui, ó, a palavra, muita gente pronuncia como doubt. Doubt. Que seria uma dúvida, né? Doubt. A pessoa fala, I'm in doubt. I'm in doubt. Mas, na verdade, o B é mudo. A letra B, ela é escrita, mas ela não é pronunciada. Então, quando você vai pronunciar essa palavra aí, ó, doubt, doubt, doubt. So you do not pronounce the B. Você não pronuncia o B. Doubt. Doubt. Okay, so there is a huge difference here. Tem uma diferença absurda. Se você falar para um nativo doubt, ele vai falar, what the fuck are you talking about? O que você tá falando, cara? Doubt? Que é isso? É doubt. Ok? Então, algumas palavras eu só dei um exemplo, senão não ia caber. O B é mudo. E como que você iria aprender isso? Porque se você lê a palavra, se você só lê a palavra num caderno, num livro, você não ia saber, certo? Por isso a importância do listening, de você ir lá e ouvir, repetir, porque aí você vai anotar, entendi, essa palavra aqui é pronunciada doubt. Você não vai falar doubt, entendeu? Então é um processo contínuo de prática de pronúncia. Quanto mais você pratica, mais você vai se sentir confiante e à vontade pra falar inglês. Fechou? Terceiro erro, the third mistake, a pronúncia do R. Isso aqui eu não ia colocar
mas veio uma pergunta nos stories. Eu não sei se a pessoa que me fez essa pergunta está aqui, mas o pessoal tem muita dificuldade com o R. Algumas falam hun. Ó, essa palavra aqui, ó, a segunda, as pessoas pronunciam word, depois heel. Olha a diferença, eu quero que você tente repetir comigo. Try to repeat with me. Run. So I run in the park every day. I run in the park every day. Ou seja, run. Ou seja, eu corro. I run in the park every day. Run. Tá vendo que, a sua língua meio que vai pro céu da boca? So, run. Depois aqui a segunda palavra tem esse R com um L depois. Isso aqui todo mundo tem dificuldade. Ó, as pessoas falam word. Mas word é o aplicativo que a gente usa aqui no computador. A palavra world já é diferente, ó. World. So, I live in a very good world. Então tem essa... Sua língua vai e vem. Tenta, ó, eu vou dar uma dica pra vocês. Tentem juntar were com old. Ó, mandei aí nos comentários. Juntem were com old. Aí você vai chegar à pronúncia de world. World. Aí você junta tudo. World. Fechou? World. Muita gente tem dificuldade com isso, mas, cara, é questão de prática, é questão de você ir lá, ouvir, mas ir repetindo, tentar pronunciar da mesma forma, que nem a menina, a sobrinha da minha aluna fez, e ela sabe cantar música igual a cantora, só que ela nem sabe o que significa. Por quê? Porque ela teve esse trabalho de pronúncia, fechou? De ir lá e treinando, até ficar boa naquilo. Depois, ó, real. Is that for real? Uma expressão aqui pra vocês, ó. Você quer falar, tipo, sabe o nosso famoso sério, cara? Sério? Tipo, alguém fala alguma coisa absurda assim, absurd. Aí você quer perguntar, mano, sério? Aí você fala, for real? Tá vendo como essas expressões que eu passo pra vocês são expressões que realmente aparecem no dia a dia de quem fala inglês? If you know a native person, se você conhece um nativo, pode prestar atenção. For real, eles usam toda hora. For real. Fechou? Tipo, é o mais famoso. Sério, cara? Você tá zoando? Sério? For real? É comum no inglês. It's pretty common. E por último, o erro clássico do brasileiro, que é colocar um I no final das palavras. Por exemplo, a pessoa fala, I have a house. I have a house. Ou senão, I am good. Ou seja, o brasileiro, the Brazilian person, tem esse costume de em toda palavra acrescentar um I. Deixa eu tirar aqui. Peraí. Por exemplo, até em nome, vou até habilitar os comentários. Podem mandar as dúvidas. Se você ficou com alguma dúvida aí durante a aula, manda. Até em nome, por exemplo, eu tava falando com... Ele era da onde? Ele era britânico. Não, britânico não, americano. E ele falou assim pra mim, Matthew, I noticed that Brazilian people, you pronounce Michelle, like Michele, right? Aí ele tava falando do nome. Nossa, tem um mosquito aqui, peraí. Ele tava falando do nome Michele. Em português a gente fala Michele, Johnny. In English, they say John, Michelle. E a mesma coisa com os dois exemplos que eu dei aqui. Você não vai falar heavy, good. Você vai falar I have. So, I have a house, I have a car. I'm pretty good. Eu tô muito bem, I'm pretty good. Tá vendo? Então, tem vários erros de pronúncia que quando a gente lê, quando a gente tá aprendendo inglês, e você lê, você acha que se pronuncia de uma forma, mas na verdade é outra. E pra você realmente conseguir expressar suas ideias, conseguir falar inglês com naturalidade e realmente não travar, você vai ter que treinar a pronúncia. E uma maneira de treinar não é assistindo filmes completos, assistindo episódios de séries completos. É na base da repetition. É você ir lá, pegar um trecho de alguma coisa, repetir várias vezes e depois tentar pronunciar. Repetir, tentar pronunciar. So you go there, you listen and you try to repeat. Then you do it once again. Aí você vai indo, que vai chegar uma hora que você vai estar igual ali. O Biel falou, eu tô repetindo aqui quando você fala. Cara, repete, é isso mesmo, eu fazia isso muito. Absurdamente eu fazia isso. Aqui em casa o pessoal achava que eu era louco. Tipo, eu ficava lá,
Eu ficava repetindo, tipo, 30 vezes um trechinho e ficava lá, que nem um bobo. Ok, so, I'm good today, I'm good today, Aí, tipo, o pessoal, what are you doing? O que você tá falando, velho? E eu ficava, mano, tô tentando aprender inglês e deu resultado. Tá vendo? Eu consigo falar de boa hoje, eu consigo falar naturalmente, sem travas, porque eu segui esse passo a passo, eu segui esse conjunto de coisas que eu juntei tudo no meu método. Tanto é que até meus alunos estão aplicando e eles estão tendo o mesmo resultado. Deixa eu ver aqui. If my student is here. Vamos ver se ele chegou. I don't know if he's here. Não está. Mas tudo bem. Ó, é isso. Esse foi o conteúdo de hoje. Tentei dar uma revisão geral aqui da aula 2. Meu, isso aqui foi muito rápido, foi bem straight to the point. Você precisa realmente ir lá na aula, que o link está na bio, que é a segunda aula, e assistir. Porque lá sim o negócio tá pegado, lá eu consigo te mostrar as imagens, os vídeos, os trechos, então a aula fica muito mais completa, fechou? É o seguinte, o que vai acontecer agora? What's gonna happen now? O que vai acontecer agora? Eu vou postar uma foto no Insta e o que eu quero que vocês façam? Eu vou liberar o material, ó, o Wellington curtiu, ó. Muito bom, como sempre. Eu vou liberar o material pra vocês no Telegram. Tudo que eu falei aqui em questão da pronúncia das palavras, das técnicas, das estratégias, eu vou soltar lá no Telegram assim que a foto que eu postar bater, ó, tem 20 pessoas assistindo, bater 10 comments. So I want 10 comments. Mas não é qualquer comentário, eu quero que vocês deem um feedback da aula. Eu preciso muito do feedback pra saber do que falar nas próximas, pra saber se vocês estão curtindo ou não. Então eu vou postar uma foto agora lá no feed. Comenta, assim que chegar os 10 comentários, eu vou liberar lá no meu canal do Telegram o material dessa aula aqui, fechou? Vou postar agora, eu vou sair da live, eu posto. Vai lá e comenta. Qual foi o seu maior insight da aula? O que você curtiu mais aqui do conteúdo? O que você vai começar a colocar em prática? Tô cebolinha aqui agora. O que você vai colocar em prática? Vai lá, comenta, que eu quero saber de você. Fechou? Ó, e pra... o Felipe mandou, poxa, nem um espirro hoje. Ó, vou chamar o Felipe, vamos trocar uma ideia, vamos ver se ele entra. Pra finalizar, vou chamar o convidado, deu pra trás. Vamos ver se o Felipe me aceita aí. Aí a gente já dá um finish aqui, já estamos faz quase 1 hour. Mas bora lá. Aceita aí, Fê. Ó, tô vendo que a Michelle aqui tá aqui. Angie Her. Welcome to the live. Estamos no final, mas eu acho que não vai aceitar não, hein? Vamos ver, vamos ver. Let me see. I don't think so. Acho que não. Mas é o seguinte, vou liberar lá um material no Telegram assim que vocês comentarem lá, bater 10 comentários eu libero. Deem o seu feedback. A live anterior eu postei, acho que 2 pessoas só comentaram, mas vai lá, eu quero saber o que você achou. E que me motiva ainda mais para continuar com as lives aqui, fechou? Ó, o Matheus falou aqui, ó. O meu pai fala comigo, eu respondo ele em inglês, aí ele fica pra mim com aquela cara, what? Cara, eu faço isso direto também. Tipo, a minha mãe aqui, ela é muito engraçada. Qualquer dia eu vou trazer minha mãe aqui. Mas, tipo, eu começo a falar inglês com ela e ela, tipo, não sabe nada, né? Mas aí, tipo, ela tenta responder, assim, sabe? É muito engraçado. Eu vou trazer ela aqui em alguma live. O Yuri falou, peguei a aula no final. Cara, eu vou deixar o replay aqui, fechou? Assistam aí. Vou postar a foto agora. Vão lá, comentem. E eu mando o material no Telegram. Só lembrando vocês, aula 3 da Jornada do Inglês Sem Travas vai pro ar amanhã. Pra quem não sabe, if you don't know about it, essa semana tá rolando um evento comigo. Tô explicando todo o método, tudo que eu fiz pra conseguir dominar o idioma aqui no Brasil. 2 aulas já estão liberadas. Então, ó, sua homework, o que você tem que fazer aí depois da live? Vai lá e assiste essas 2 aulas, o link tá na bio. E amanhã sai a terceira. Eu tenho certeza que se você seguir esse passo a passo, no final, até o final, até dia 31 de dezembro de 2021, você já vai estar se comunicando em inglês. Fechou? E fiquem ligados aí que vai rolar uma oportunidade a partir de segunda-feira aí para quem quiser seguir o método. Fechou? Fiquem ligados. E domingo tem mais live. Talvez eu faça uma sábado ou sexta, não sei. Vai depender dos comentários aí que vocês mandarem lá na foto. Okay? So that's it for today. I hope you liked it. And I'll be here again on Sunday. And I'll be waiting for you. Go there to the comment section of the photo I'm gonna post.
and I'll be waiting for your comments. Tô esperando seu comentário.